Ei galerinha, tudo bem com vocês? Nesta aula aprenderemos a derivar as funções constantes, funções potências, funções polinomiais e exponenciais. Vamos iniciar com a função mais simples, a função constante, f de x igual a c. O gráfico dessa função é a reta horizontal y igual a c, cuja inclinação é zero. Logo, devemos ter que a derivada de y igual a c é zero, pois a inclinação é igual a zero. Uma demonstração formal, a partir da definição de uma derivada, é simples. A derivada dessa função, y de x é igual a c, é igual ao limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Como para qualquer valor de x é c, logo f de x mais h vai ser igual a c, f de x é c sobre h. C menos c, zero. Então, limite de zero, de h tendendo a zero é igual a zero. Logo, comprovamos que a derivada de qualquer constante é igual a zero. Vamos olhar as funções da forma f de x é igual a x elevado a n, onde n é um inteiro positivo. Se n é igual a 1, o gráfico f de x é igual a x é a reta y igual a x, cuja inclinação é 1, como visto nessa figura. Então, a derivada dessa função y igual a x vai ser igual a 1, devido à inclinação ser igual a 1. Para n igual a 2 e n igual a 3, temos que suas derivadas são 2x para f de x igual a x ao quadrado e 3x ao quadrado para f de x igual a x ao cubo. Para n igual a 4, achamos a derivada utilizando a definição de derivada na forma de limite. A derivada de f de x, que vai ser x elevado a 4, vai ser igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero. Isso vai ser igual ao limite de x mais h elevado à quarta menos x à quarta sobre h, com h tendendo a zero. Resolvendo essa equaçãozinha, teremos essa expressão inteira. Juntando os termos semelhantes, temos esta equação. Tirando h dessa equação do numerador em evidência e cortando com h de baixo, teremos esta expressão. Aplicando h próximo de zero, colocando zero em todos esses h's aqui, teremos o resultado de 4x ao cubo. Então, esse resultado é o valor da derivada de x elevado a 4. Comparando as derivadas dos slides anteriores, vemos que há um modelo emergir. Parece ser uma conjectura plausível que, quando n é um inteiro positivo, a sua derivada será o valor de n vezes x elevado a n menos 1. Resulta que isto é de fato verdade. Então, podemos aplicar uma regra chamada regra da potência, que se n for um inteiro positivo, então a derivada de x elevado a n vai ser igual a n vezes x elevado a n menos 1. O que dizer sobre as funções potências com os expoentes negativos? A partir da definição de uma derivada, temos para n igual a menos 1. A derivada de 1 sobre x é igual a menos 1 sobre x ao quadrado, que podemos escrever também como menos 1 x elevado a menos 2, de modo que a regra da potência é verdadeira quando n é igual a menos 1, sendo válida para todos os inteiros negativos. E se o expoente for uma fração? A partir da definição de uma derivada, encontramos derivada de raiz de x. Observando essa função, vemos que ela é equivalente a x elevado a meio, que é expoente fracionário. Logo, a derivada de raiz de x é igual a 1 sobre 2 vezes raiz de x, que pode ser reescrito como x elevado a meio é igual a meio vezes x elevado a menos meio. Isso mostra que a regra da potência é verdadeira, mesmo quando n é igual a meio, e é verdadeira para todos os números reais n. Sendo assim, temos aqui a regra da potência na versão geral, que se n for um número real qualquer, então
derivada de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. A regra da potência nos permite encontrar retas tangentes sem ter de recorrer à definição de derivada. Também nos permite encontrar retas normais. A reta normal a uma curva C em um ponto P é a reta por P que é perpendicular à reta tangente em P, como visto nessa imagem. Aqui temos uma curva C e temos uma reta tangente, que é a derivada. Nesse ponto P, que é localizado mais ou menos aqui, podemos também encontrar sua reta normal, que, como visto aqui, ela é 90 graus da reta tangente. Quando novas funções são formadas a partir de outras por adição, subtração, multiplicação ou divisão, suas derivadas podem ser calculadas em termos das derivadas das funções originais. Particularmente, a fórmula a seguir nos diz que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Há uma demonstração para essa fórmula, porém não abordarei nesse vídeo para não ficar um conteúdo muito extenso. Mas se vocês quiserem, posso fazer um outro vídeo falando sobre essas demonstrações, tanto desta regra como das próximas regras que explicarei adiante. A regra da multiplicação por constante nos diz que, se c for uma constante e f uma função derivável, então a derivada de c vezes a função f de x é igual a c vezes a derivada da função. É a mesma coisa que você repetir esse c e derivar somente a função. A regra a seguir nos diz que a derivada de uma soma de funções é a soma das derivadas das funções. A regra da soma pode ser estendida para a soma de qualquer número de funções. Por exemplo, usando esse teorema duas vezes, obtemos. Aqui temos exemplos de 3 funções somadas. Se utilizarmos duas vezes essa regra da soma, igual que, por exemplo, a gente somou duas funções, mais uma terceira, derivamos. Derivamos a soma de duas funções, elas já somadas, e derivamos a terceira separada. Isso será a mesma coisa se você derivasse f sozinho, derivasse g sozinho e derivasse h sozinho. E é isso que essa regra da soma nos diz. Derivando a soma de duas funções, dá o mesmo resultado que você derivasse essa sozinha e somasse com essa derivada sozinha. Escrevendo f menos g como f mais menos 1 vezes g e aplicando a regra da soma e a regra da multiplicação por constante, obtemos a seguinte fórmula, a regra da subtração. Se f e g forem ambas deriváveis, então a derivada de uma subtração de funções será igual à subtração de suas funções derivadas individualmente. As 3 regras anteriores podem ser combinadas com a regra da potência para derivar qualquer polinômio. Vamos tentar calcular a derivada da função exponencial a elevado a x, usando a definição de derivada. Derivada de x é igual a limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso vai ser igual ao limite de h tendendo a zero de a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h. Lembrando que nossa função é esta, f de x é igual a elevado a x. Disso, teremos que limite de h tendendo a zero é igual a elevado a x vezes a elevado a h menos a elevado a x sobre h, que é igual ao limite de h tendendo a zero de a elevado a x vezes a elevado a h menos 1, que é colocando esse termo em evidência, pois esse termo se repete nesses dois lados da subtração. Assim, temos que a derivada da função a elevado a x é igual a elevado a x vezes o limite de h tendendo a zero de a elevado a h menos 1 sobre h. Aqui, o fator a elevado a x ele não depende de h, logo podemos colocá-lo adiante do limite. Assim, teremos este limite é igual à derivada dessa função no ponto zero. Logo, temos a derivada dessa função elevada a x para qualquer x é igual à derivada dessa função no ponto zero vezes a elevado a x.
Observe que o limite é o valor da derivada de f em zero. Portanto, mostramos que se a função exponencial f de x é igual a elevado a x for derivável em zero, então é derivada em toda parte. E essa equação diz que a taxa de variação de qualquer função exponencial é proporcional à própria função. Uma evidência numérica para a existência da derivada no ponto zero é dada na tabela para os casos de a é igual a 2 e a igual a 3. Os valores são dados com precisão até a quarta casa decimal. Aparentemente, os limites existem. Então, aqui fizemos o a valendo 2 e colocamos h variando 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001, que são valores muito próximos de zero. E obtemos estes resultados para a igual a 2 e para a igual a 3. Aparentemente, os limites existem, e para a igual a 2, o limite valerá 0,69, e para a igual a 3, esse limite valerá 1,10. Na realidade, pode-se demonstrado que esses limites existem e com precisão até a sexta casa decimal. Seus valores são 0,693147 e 1,098612. Assim, desta equação, derivada de f de x, que é igual a f' no ponto zero vezes a elevado a x, temos, para a igual a 2, temos aproximadamente 0,69 vezes 2 elevado a x, e para a igual a 3, temos aproximadamente 1,10 vezes 3 elevado a x. Lembrando que esses valores, 0,69 e 1,10, são a derivada de f de x no ponto zero, com x igual a zero. De todas as possíveis escolhas para a base a fórmula de derivação mais simples ocorre quando f' no ponto zero é igual a 1. Em vista das estimativas da derivada da função no ponto zero, para a igual a 2 e a igual a 3, parece plausível que haja um número a entre 2 e 3, para o qual esse valor dessa derivada nessa função no ponto zero seja igual a 1. É tradição denotar esse valor pela letra E, que é Euler. Desse modo, temos a seguinte definição. Definição do número de Euler. Euler é um número tal que o limite dele elevado a h menos 1 sobre h, com h tendendo a zero, é igual a 1. Para assim evitarmos esses valores que quase ninguém decorará e saberá direito. Geometricamente, isso significa que de todas as possíveis funções exponenciais y igual a elevado a x, a função y é igual a Euler elevado a x é aquela cuja reta tangente no ponto 0,1 tem uma inclinação f' de zero que é exatamente 1, como representado nessas duas figuras. Aqui temos o ponto 0,1, temos aqui y igual a Euler elevado a x. E nesse ponto, a inclinação é exatamente igual a 1. Aqui, nesse ponto, a inclinação é igual a Euler elevado a x. Está vendo que são diferentes? Se pusermos a igual a Euler e, consequentemente, a derivada no ponto zero igual a 1, nesta equação, teremos a seguinte importante fórmula de derivação. Derivada da função exponencial natural, que é a derivada de Euler elevado a x é igual a Euler elevado a x. Assim, a função exponencial Euler elevado a x tem a propriedade de ser sua própria derivada. O significado geométrico desse fato é que a inclinação da reta tangente à curva Euler elevado a x é igual à coordenada y do ponto. Bom, gente, nossa aula termina por aqui. Esses são nossos contatos. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se você gostou, e de se inscrever no nosso canal no Instagram. Abraços e até breve!